Deus te abençoe. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para nós. Que o Senhor te guarde, te proteja. Que esse dia seja um dia de respostas. Finalizando mais uma semana, inclusive hoje é dia de célula presencial. Se você desejar estar conosco, será bênção. Pegue sua Bíblia, vamos ler hoje 2 capítulos, Josué 16 e 17. Pega a caneta, seu marca-texto também e vamos lá? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque em todo tempo o Senhor é Deus, soberano, eterno, criador. O Senhor que está no controle de todas as coisas, tem cuidado de nós nos detalhes. Obrigada porque o Senhor nos conduz na leitura, que possamos ser impactados através do Espírito Santo. Damos liberdade para agir e falar aos nossos corações. Sem Ele, Pai, nós não teríamos a compreensão, o entendimento e a revelação para as mensagens que o Senhor deixou. Tudo aqui, Pai, é intencional e queremos, Deus, absorver de fato tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. Obrigada por esse privilégio de ter acesso à Tua palavra. Obrigada por esse tempo. Nós escolhemos estar no Senhor. Escolhemos a boa parte. Seja entronizado aqui em nosso meio hoje e sempre. Amém e amém. Bora lá. Josué capítulo 16, como eu falei no capítulo 15, na leitura de ontem, eu observei que no capítulo 16 e 17 vão falar ainda também dos nomes das terras, das cidades, né, que foram entregues para as tribos de Efraim e de Manassés. Então eu vou cortar a leitura de alguns versículos aqui, mas você pode pausar. Se você desejar, pausa, lê os versículos que eu não vou ler aqui e solto o play para você continuar comigo nos demais versículos, para a gente poder fazer a leitura dos 2 capítulos, não ser uma leitura cansativa e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós com esta palavra. Amém? E diz assim, capítulo 16, versículo 1. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. Do versículo 5 até o 8, falam sobre as terras de Efraim. Eu vou continuar a leitura da parte B do versículo 8, que diz assim: Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuavam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Vimos então que nas terras dadas para a tribo de Efraim, ainda tinha uma parte dessas terras que estavam dentro da terra de Manassés. E depois, por que eu marquei isso aqui? E no capítulo 17 a gente vai ver algo também. Capítulo 17. As terras da tribo de Manassés do oeste.
uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. E estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas, e os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram a eles: o Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós, uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Versículo 5. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Asser até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapuã. Aí, versículo 8, estava falando assim, olha, a terra de Tapuã pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapuã, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivesse entre as cidades dos descendentes de Manassés. Nós lemos isso aqui no versículo 9 do capítulo 16, certo? A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Asser no norte e até as de Issacar no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Asser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral. Endor, Taanac, Megido e os povos vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. Versículo 14. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terra. É o título a partir desse versículo, que diz assim: As famílias das tribos de José disseram a Josué:
por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. E Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. E eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Deixa eu marcar essa parte do versículo 17. Amém. Pai, obrigada pela leitura desses 2 capítulos, obrigada por nos ensinar, obrigada por estar conosco. É a nossa oração. Amém e amém. Gente, quando eu leio o nome de cidades, que vai daqui até ali, que pega do mar até ali, que pega do oeste e leste e vizinho dali, eu não me localizo. Eu não entendi. Como eu já disse aquele dia, quem mora por ali, lê essas referências, vai se localizar e vai entender de boa. Agora não, eu ainda não fui para lá, não tenho essa noção, geografia nunca foi o meu forte, mas eu leio porque eu não quero ficar como uma pendência dentro de nós, dentro de mim, de ter pulado algum capítulo. E como nós sabemos, em tudo o que o Senhor deixou relatado para nós, tem um ensinamento. Ele quer nos trazer algo, quer nos ensinar algo. Então, ter essas informações são com certeza importantes. E que o Senhor possa nos ensinar com liberdade tudo o que Ele quer através desses capítulos, desse relato, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma continuidade aqui. E para nós está como título aqui da nossa compreensão, Josué 16:17, o desafio da ambição versus a preguiça da execução. Josué não entra na reclamação deles. Ele devolve o problema: se sois povo tão grande, subis ao bosque e cortai para vós mesmos ali espaço. Existem muitas pessoas que vão chegar para você e vão dizer: o meu mercado está saturado, eu não tenho mais espaço para crescer. E o que Josué diz é: a sua limitação não é o território, é a sua disposição para desmatar o bosque. Você quer o tamanho da bênção, mas está fugindo do trabalho de limpeza. Forte, né? Muito forte. Eles disseram que não podiam vencer porque os inimigos tinham tecnologia superior, no caso ali eram os carros de ferro. E aí vem o medo da tecnologia ou do cenário mais forte é só uma desculpa para a zona de conforto. A gente sabe que o medo é um dado falso que a mente usa para nos manter onde estamos. O medo é um dado falso que a mente usa para nos fazer ficar onde estamos. Filho, por favor, para de fazer um barulho, tá? Obrigada.
Segunda forma de lição para nós: o choque da realidade. A sua prosperidade tem o tamanho da sua coragem. Primeiro ponto: não culpe a escassez se você não está usando a força. Se você quer crescer na sua carreira, na sua casa, quer crescer no seu propósito, você precisa parar de reclamar e que não tem espaço. Pegue o machado e comece a desmatar. O espaço já é seu por herança, mas a limpeza é a sua responsabilidade. A promessa é maior que a oposição. Josué garantiu que eles venceriam, mesmo com os carros de ferro. Deus garante a vitória, mas o suor do desmatamento é com a gente. Aleluia. Para nós, um protocolo de cortar o bosque, um resumo para a gente poder pegar pontos para entrarmos em ação. Primeiro, identifique a reclamação de espaço. Onde você está dizendo que não dá? Não tem tempo para treinar? Não tenho cliente suficiente? Identifique onde é que você está dizendo que não dá. Identifique também os carros de ferro. O que está te intimidando? A falta de dinheiro, o medo da concorrência, eu estou muito cansada. Você precisa nomear esse medo. Terceiro, o comando do machado. O Josué já nos dá a resposta: suba ao bosque e corte. Qual é a única ação prática e pesada que você precisa tomar hoje para abrir esse espaço que já é seu? Não peça por mais terra. Limpe a que você já tem. Tremendo, né, gente? Coisas que às vezes a gente já ouviu falar, tipo, entre em ação, vai, faz. Coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem as suas coisas. Já comece fazendo com o que você já tem. O que você já sabe já é um extraordinário para quem não tem nem um pouco do conhecimento seu. Sabia? E às vezes a gente fica estagnado. Frase para nós hoje: não peça a Deus um território maior se você ainda não teve coragem de desmatar o bosque que Ele já te deu. Olha só. Isso é para nós, que às vezes já está querendo algo a mais, só que não está cuidando e nem desenvolvendo aquilo que já está nas suas mãos. O espaço que você reclama que não tem está escondido atrás do trabalho que você está com preguiça de fazer. Meu Deus, o espaço que você reclama que não tem está escondido atrás desse trabalho que você está com preguiça de fazer. O medo dos carros de ferro é apenas a sombra de um gigante que já foi derrotado. Aleluia! Resumo para nós desses 2 capítulos tem como palavra-chave capacidade. Deus não nos dá um território pronto para morar. Ele nos dá um campo de possibilidades que exige um trabalho, que exige coragem e visão. A nossa prosperidade não é limitada pelo ambiente, mas pela nossa disposição em transformar florestas em lares. Que tremendo, Senhor! Essa é a hora de confrontar aquela zona de conforto disfarçada de falta de oportunidade. Vocês não acham? Oh, Deus! A gente às vezes confunde o lugar seguro que está, essa zona de conforto que está, com uma falta de oportunidade. O Senhor já nos deu infinitas possibilidades. A gente precisa já colocar em prática, em ação. Segunda-feira estaremos juntos às 22 horas ao vivo para a leitura do capítulo 18. E diz assim para nós: capítulo 18 vai mostrar Josué dando um ultimato. Até quando sereis negligentes em ir possuir a terra? É o capítulo da urgência.
Vamos juntos ver esse capítulo ao vivo, então se prepare para na segunda, às 22 horas, estarmos aqui lendo e absorvendo Josué 18, amém? E agora, para nós encerrarmos esse momento tão especial que o Senhor sempre prepara para nós, nós vamos ler do nosso livro Eu Vou Sair Desse Deserto, capítulo 103. Gênesis 12:1 foi o texto base. A frase principal é: Deus sempre nos mostra partes do plano, porque deseja que caminhemos com Ele em um relacionamento diário. E o texto é: a terra que eu lhe mostrarei. Olha. E aí aqui tem para nós, eu quero compartilhar. Assim como Abraão, todos nós precisamos dar passos de fé. Não espere que a rota esteja completamente traçada antes de começar a caminhar. Olha o Senhor confirmando para nós. Aleluia. Deus abre portas no caminho e cada passo que você dá, mesmo diante de adversidades, ele o aproxima mais da realização da promessa. Abraão viu a terra porque creu e caminhou na direção daquilo que Deus lhe havia falado. Então pergunte-se: qual é a promessa que Deus lhe fez? Não deixe que as dificuldades o façam parar. Levante altares ao longo da sua jornada, em cada momento de desafio, e siga adiante. A sua promessa está à frente, esperando que você continue caminhando em fé. Aleluia! Devemos seguir em fé. Seguir em fé, dar passos de fé, mesmo quando ainda não vemos o final do caminho aonde vamos chegar. Mas nós precisamos continuar caminhando, sabendo que o Senhor está conosco e nos conduz nesse caminho. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um excelente final de semana. Mês de maio já está indo embora, né? Que nesses capítulos que temos trabalhado sobre nos posicionarmos, fazermos aquilo que temos negligenciado, deixado para depois, que às vezes não temos o ânimo, falta o ânimo, falta a coragem, bate o medo, o receio. O Senhor tem nos trago essas palavras de despertamento para nós. Se tem falado ao seu coração, algo que já está aí, um sonho, um plano, e você só não começou porque faltou ainda para você a oportunidade, hoje vimos que muitas das vezes a zona de conforto estava disfarçada assim. E o Senhor nos convida para sairmos deste lugar e irmos para um outro nível, para um outro ponto. Precisamos dar passos de fé. Que o Senhor confirme no seu coração, trabalhe em sua vida com liberdade. E na segunda estaremos juntas novamente, se Deus quiser. Comente aqui no vídeo, compartilhe o vídeo, chame as pessoas para estar conosco. Logo, logo vamos partir para o livro de Juízes. O Senhor tem muito para nos ensinar e nós estamos tomando posse dos nossos direitos através da palavra deixada por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde infinitamente mais, hoje e sempre, em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus e até. Tchau.